Inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e ative o sininho para receber as notificações. Vamos à palavra de Deus. Lucas 10. A partir do verso 25, é uma passagem bastante conhecida por todos nós, que fala sobre o bom samaritano. E aqui eu, refletindo durante o momento do culto, nas adorações, e Deus é maravilhoso que eu iniciei esse mês de outubro sobre amar o próximo. E Deus tem falou comigo tremendamente sobre o bom samaritano, sobre esse exemplo de homem. E Deus, me dá a oportunidade de trazer para os amados esta passagem para finalizar o mês de outubro com essa parábola do bom samaritano. Lucas 10, verso 25. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mão de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto, ou seja, desmaiado. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se dele. E chegando-se, prensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e o entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Aí Jesus pergunta: qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? O intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Aí Jesus vai dizer: vai e procede tu de igual modo. Amém? Meus amados, à luz dessa passagem, nós iremos meditar sobre o tema: ame o próximo. Amar o próximo. Mas o que é amar? O que é o amor? O amor, meus amados, é um sentimento, é uma emoção a qual nós sentimos por outra pessoa. Nós sentimos por outro alguém. O amor, num termo, se podemos dar uma definição, é isso. É uma emoção, é um sentimento que nós sentimos pelo próximo. Sentimento de ver ele bem, de ver ele alegre, de levar algo que dê uma ajuda, independente de qual situação ele esteja ali. É este o propósito do amor.
fazer o bem ao próximo, ver a outra pessoa feliz. Porque a palavra de Deus vai dizer, meus amados, que amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Lá em 1 João 4, 7. E lá em 1 João 3, 11 vai dizer, porque desde o princípio a palavra que ouvimos é esta: amarmos uns aos outros. Esta é a definição do amor. E nós temos visto na palavra de Deus que a essência de Deus é amor. E este samaritano, ele não agiu diferente. Ele não fez coisa extraordinária. Mas essa parábola do bom samaritano, ela se resume a essa ajuda deste homem àquela pessoa, aquele próximo que estava ali machucado, como a palavra de Deus vai dizer, semi-morto, ou seja, desmaiado. A palavra de Deus vai dizer que o bom samaritano presta um espírito de nobreza, que é ajudar o próximo, é dar socorro. Mas esta parábola, ela vai mais além. Ela tem como pano de fundo os mandamentos de Deus. Porque se você for ver aqui, Jesus pergunta ao intérprete da lei: quais são os mandamentos? O que fazer? E ele ali vai responder conforme Jesus mencionou lá em Mateus 22. Mas os mandamentos de Deus, ele está escrito lá em Êxodo 20, onde ele fala dos 10 mandamentos de Deus, que é não amar outro Deus, não fazer imagem e escultura, que é a idolatria, não profanar o nome de Deus em vão, guardar o sábado, honrar pai e mãe, não matar, não adulterará, não mentir, não furtar e não cobiçar. Esses são os 10 mandamentos de Deus que está escrito lá em Êxodo 20. Mas muitos dividem esses 10 mandamentos em 2 partes. Do primeiro ao 4º mandamento fala sobre a responsabilidade que nós temos verticalmente, ou seja, daqui para Deus, da responsabilidade que nós temos com Deus. E também do 5º ao 10º mandamento fala do dever que nós temos horizontalmente, que é com os irmãos, a responsabilidade que nós temos de amar os irmãos. E Jesus, lá em Mateus 22, ele vai dizer que o primeiro grande mandamento é este: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento. E o segundo e semelhante mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, meus amados, nós temos visto que não tem como nós ter um amor integral a Deus se nós odiamos o próximo. Porque a palavra de Deus vai dizer lá em 1 João 4, diz que quem diz que ama a Deus e odia o seu irmão é mentiroso. Porque como é que você não pode amar quem se vê e amar como é que você pode dizer que ama, que odia a quem vê e ama a quem não vê? Deus, a palavra vai dizer que quem faz isso é mentiroso. Se você diz que ama a Deus, a qual você não vê, e diz que odia o seu irmão, então você é mentiroso, porque nós estamos vendo o nosso irmão, nós temos que amar ele. Nós temos que ter, esse espírito do bom samaritano. Louvado seja o Senhor. Pois bem, meus amados,
continuando ainda nesta guia de introdução, nós temos visto aqui que a palavra de Deus vai dizer que nesta passagem ao qual nós lemos, algumas personagens importantes, mas eu citei aqui somente 4: o intérprete da lei, o sacerdote, o levita e o bom samaritano. Eu citei somente esses 4 para a gente, diante da passagem, tirar alguns aprendizados importantes. Primeiro, meus amados, está no verso 25, quem era o intérprete da lei? Porque ele vai dizer: eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, e disse-lhe: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Quem era o intérprete da lei? O intérprete da lei, e em outras passagens também, era chamado de escribas, mestre, rabi. Ou seja, eles eram responsáveis para ler, ensinar e interpretar a lei do Antigo Testamento. Esta era a responsabilidade dos intérpretes da lei. Por eles serem esses guardiões, esses homens dotados de sabedoria, eles estavam juntos também ali, faziam parte dos partidos dos fariseus. Este era o intérprete da lei, a qual indagou Jesus, questionou Jesus. Mas lá em Lucas 11, Jesus vai dizer: ai dos intérpretes da lei. Por que que Jesus diz ai deles? Porque era um povo que colocava uma carga muito grande dos demais, mas eles não eram capazes de suportar o que eles mesmos cobravam do outro. Jesus vai dizer: ai dos intérpretes da lei, que cobra muito dos outros, mas ele mesmo nem pode fazer o que ele está pedindo. Jesus vai dizer também que eles pegaram a chave da ciência, do conhecimento, e ali, por ele ter esse conhecimento, eles nem entraram e estão impedindo aqueles que vão entrar pela porta estreita, que é Jesus Cristo. Eles faziam esses interrogatórios sempre a Jesus. Eles estavam sempre questionando ao nosso maravilhoso Jesus, querendo pegar Jesus sempre no contrapé, colocando Jesus sempre de contra a parede, porque eles queriam por fim na força, mas na frente nós vamos ver que não foi pelo agir dele, mas foi pelo plano celestial, que levaram Jesus ao julgamento e Jesus foi crucificado. Então os intérpretes da lei eram esses homens, mas eles aqui este homem, ele faz uma pergunta a Jesus: mestre, no finalzinho do verso 25 você vai ver: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Primeiro ponto, ele chama de Jesus de mestre. Ele não chama Jesus de Senhor, que ele não considerava Jesus como Senhor. Ele chama mestre. Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ou seja, professor, rabi, o que eu faço para ganhar a vida eterna? Porque era um homem que podemos dizer que já estava resolvido na terra, e estava agora querendo conquistar os céus. Bem parecido com a pergunta daquele jovem rico lá em Lucas 18, que ele diz: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Bom mestre, um homem rico, riquíssimo,
Ele chama bom mestre. Mas não diz Senhor igual aqueles que chegavam necessitados, como o cego de nascença, o cego de Jericó. Todos, quando Jesus ia, eles diziam: Senhor, Senhor, Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Diferentemente o chegar, porque eram as pessoas que sabiam que estava totalmente dependente do Senhor Jesus. Mas se a gente for ver com cuidado, povo de Deus, esta pergunta está totalmente errada. Porque ele diz: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Você está enxergando onde está o erro desta pergunta? O que farei? Nós não fazemos nada. Jesus já fez por nós. Jesus, Ele pagou todos os nossos pecados. Porque o intérprete da lei achava que era por obras. Como é que eu faço? Pelas minhas mãos, pela minha força, pelo meu agir. Mas ir para o reino de Deus não é por força, não é por mérito, não é comprando passagem, não é arrombando a porta, é somente pelo Senhor Jesus Cristo. Não é por esforço nenhum humano. Nós não precisamos fazer nada, somente crer no Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Que nós vamos almejar desta vida celestial. Pois bem, meus amados, aqui foi o intérprete da lei. Mas no segundo ponto que nós tiramos desta passagem é: Jesus pergunta como o doutor da lei entende sobre vida eterna. Que ele pergunta no verso 26. Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E no verso 28 Jesus vai dizer: respondeste corretamente, tirasse um 10, passou de ano, fazer isso e viverás. Ele não fez esta pergunta por ignorância, mas ele fez essa pergunta para confrontar Jesus. Ele diz: este mestre, este rabi, está aqui ensinando novas doutrinas. Eu quero saber que novas doutrinas é esta que este homem está ensinando. Por isso que ele faz esta pergunta com esse sentido duplo. Mas Jesus, ele refaz a pergunta ao homem da lei. Jesus, ele aqui diz: se você está me perguntando, você deve saber, porque o mesmo que eu estou pregando é o mesmo que está na lei do Antigo Testamento, a qual você estuda e ensina. Qual é? Porque eu não estou ensinando uma nova doutrina. Eu não vim abolir a lei, eu não vim excluir, porque Jesus, ele não veio revogar a lei, mas para cumprir a lei. Se nós vermos lá em Mateus 5, que vai falar sobre essa passagem, que Jesus não veio revogar a lei, mas para cumprir. E nós vimos nos evangelhos que Jesus, ele foi apresentado, que Jesus foi circuncidado, que Jesus foi batizado, que Jesus, ele cumpriu tudo que estava na lei. Louvado seja o Senhor. Ou seja, Jesus não estava ensinando uma nova doutrina. Quando ele pergunta ao intérprete da lei: me responde. E quando o homem respondeu, Jesus disse: está certo, eu prego isso mesmo.
A mesma palavra que você estuda, a lei que você estuda, eu estou ciente e eu cumpro ela cabalmente. Porque os intérpretes da lei sempre estavam ali querendo questionar Jesus, pegar Jesus no contrapé. Mas Jesus, ele não veio a excluir, revogar. E se nós vemos que ele sempre questionava, porque Jesus estavam curando no sábado. E nós vimos aqui que era o 4º mandamento, guardar o sábado. E Jesus curava o sábado, no sábado. Para eles era algo estarrecedor, era algo muito confrontante para o que eles entendiam. Mas Jesus vai dizer que lá em Marcos capítulo 2, que o sábado foi feito para o homem, e não o homem foi feito para o sábado. Que o Filho de Deus é Senhor e dono do sábado, louvado seja o Senhor. Tudo do Antigo Testamento apontava para Jesus Cristo. O cordeiro imolado, o cordeiro que era apresentado na Páscoa era um apontamento para Jesus Cristo. Ali, hoje nós não precisamos mais prestar sacrifício, porque lá em Hebreus 7, a palavra de Deus vai dizer que o sacrifício foi feito somente uma vez, pelo Filho de Deus, um homem sem pecado, e não precisa mais de nenhum sacrifício, porque ele foi feito definitivamente, porque Jesus é o sacerdote real, o sacerdote eterno. A aliança, o sacerdócio de Jesus é superior ao sacerdote. O Levítico lá em Hebreus 7 vai dizer, louvado seja o Senhor, é superior, porque no Antigo Testamento só era permitido ser sacerdote se viesse da tribo de Arão, ali dos levitas, mas tinha que vir um da linhagem de Melquisedeque, da linhagem de Jesus, da tribo de Judá, onde jamais ninguém tinha sido sacerdote, mas Jesus veio para ser a aliança eterna, louvado seja o Senhor. A Páscoa foi substituída pela Santa Ceia. A Arca da Aliança era uma aliança temporária e agora foi feita, sacramentada com a aliança do sangue de Jesus, uma aliança eterna, louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados, ele quando responde, quando o intérprete da lei responde, Jesus diz, é isso mesmo, está certo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse, se fosse uma prova, você tinha passado de ano que tirou 10. Mas, meus amados, no verso 29, vai estar a pergunta central desta parábola. Quando ele fala no verso 29, o homem, o intérprete da lei, quando Jesus disse, respondeste corretamente, fazer isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é meu próximo? Esta foi a pergunta do homem. Quem é o meu próximo? Aqui já mostra uma total falta de compaixão pelos outros. Ou seja, era um homem que guardava a lei, mas não tinha amor pelo próximo. Quando ele faz esta pergunta, quem é o meu próximo? Apresenta aqui um vazio de amor. Um vazio do amor divino. Porque nós vimos aqui que Deus, Ele é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. E ele pergunta aqui, quem é o meu próximo?
Quando ele faz essa pergunta, igreja, é porque ele está dizendo que não tem como cumprir toda a lei. Se a gente, meus amados, se fosse salvo para cumprir toda a lei, não tem como. Porque se você falhar e somente em um ponto, você fere toda a lei. E ele, ciente disso, embora que ele fizesse tudo possível, mas ele disse, é difícil guardar a lei. Não tem como eu ser salvo por blindar, por me zelar. Por mais que muitos aí, crenças, tenham levado pessoas a lugares para viver ali, num reduto, só ali fazendo momentos religiosos, achando que se excluindo do mundo, vai estar se limpando. Não, está totalmente errado. Está totalmente errado. Porque nós só se limpamos diante de Jesus Cristo. Nós só se limpamos mediante o sangue de Jesus. E aqui ele faz essa pergunta: quem é o meu próximo? Porque se nós vimos aqui, meus amados, uma vez eu falei, eu repito, este exemplo. Segundo os estudos, dizem que na nossa mente passa mais de 10 mil pensamentos por dia. Acredito que as mulheres pensam muito mais. Mas, se dentro desses 10 mil pensamentos, você é uma pessoa praticamente perfeita, quase perfeita. Mas digamos que você pensa somente em 3 pensamentos errados. Olha só, 3 pensamentos errados por dia. E se você vai, hoje fez 3, amanhã mais 3, dentro de um mês, você veio pensar 90 pensamentos errados. Ou seja, por aí você já não entra no céu. Porque a palavra de Deus vai dizer que você tiver somente um pecado, você, uma vez o presbítero Alexandre falou, não pisa nem na escada, no degrau da escada. Mas dentro de um ano, você pegando 90 vezes 12, vai dar 1080 pecados. 1080 pecados dentro de um ano, 3 vezes você se esforçando para não pensar coisas erradas por dia. Praticamente é impossível. Mas digamos que você vive uma vida média dos brasileiros, que é em torno de 80 anos de idade. Você pega 1080 vezes 80, vai dar 86.400 pecados durante toda a vida. Nem na esquina da escada. Você está vendo que não tem como nós guardar toda a lei. Por isso que o intérprete fez essa pergunta: quem é o meu próximo? E aqui nós vemos também sobre a parábola do fariseu e do publicano, lá em Lucas 18. Quando esses 2 homens seguem ali para o templo, o fariseu, mesmo partido do intérprete da lei, bate no peito, ora para si mesmo, dizendo: oh Deus maravilhoso, eu sou tão perfeito, eu não roubo, eu não adultero, jejum, dou o meu dízimo, eu pratico a lei. Mas a parábola vai dizer que, aí ele diz: eu não sou igual a estes outros, né? E o publicano lá nem coragem tem de levantar cabeças para o céu, porque sabe que nós não somos merecedores. E ali ele ora com a cabeça baixa, mas a palavra de Deus vai dizer que este foi o que saiu justificado, e não aquele outro.
que bateu no peito como um pavão, inchou o peito, não aquele outro. Nós temos que ter entendimento, meus amados, que nós temos que amar o próximo. Mas no verso 31, Jesus vai contar no verso 30, que um homem sofreu espancamento, foi roubado e deixado semi-morto. Mas no verso 31 vai dizer, casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo, passou de largo passo. Ou seja, ele viu o homem morto, passou, viu, avistou, mas se afastou e passou, apressou os passos, como nós dizemos, e foi embora. Mas quem era o sacerdote? Se lembra que nós íamos falar de 4 personagens? Falamos do intérprete da lei, falamos agora do sacerdote. Quem era o sacerdote? Eles eram os ministros de adoração em Israel, eram os intermediários entre Deus e os homens. Se nós vemos lá no Antigo Testamento, era o sacerdote que recebiam ali as ofertas para a expiação dos pecados, e tinha somente um sumo sacerdote que tinha direito a entrar no lugar dos santos dos santos. Era um homem que cuidava das coisas de Deus. Ali ele era para cuidar dele. Jesus, quando conta essa parábola, diz que o homem era de Jericó, ia de Jerusalém para Jericó. Ou seja, Jericó é uma cidade que fica a 800 metros abaixo do nível do mar. E Jerusalém fica a 400 metros acima, ou seja, é uma cidade alta. De Jerusalém para Jericó você tem que descer. É uma descida de 1,2 quilômetros. E muitos estudiosos dizem que sacerdotes moravam em Jericó. E eles iam prestar serviço a Deus e desciam. Quando concluíam, desciam para voltar para sua casa. Mas a palavra de Deus não vai dizer em qual sentido, se ele ia ou se estava voltando. Mas independente de qualquer coisa, ele tinha que prestar socorro àquele homem que estava machucado, que estava ali semi-morto. Mas a palavra de Deus vai dizer que o sacerdote, o homem que cuidava das coisas de Deus, vê o homem caído, mas ele apressa os passos e vai embora. Continuando na palavra, no verso 32, semelhantemente, como diz o pastor, é Bíblia, irmão, é Bíblia, né, irmão? Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo também passou de largo passo. O sacerdote passou, logo atrás vinha um levita. Quem era o levita? Terceira personagem. Quem era o levita? O levita era o auxiliar do sacerdote, irmão. Igreja. Era o auxiliar. Ele podia prestar socorro àquele homem, mas ele seguiu o mesmo exemplo do sacerdote, do seu pai. Porque os levitas, eles cuidavam da casa de Deus, ali do templo. Ele era responsável pelos momentos de adoração, eram os levitas. Até então que nós chamamos muitos grupos de louvor os levitas da casa de Deus. Eram homens que adoravam a Deus. Mas ele vindo ali, ele não teve amor pelo próximo. Ele passou e foi embora. E o homem continuou lá, machucado, semi-morto, desmaiado. Mas a palavra de Deus vai dizer que no verso 33, certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho,
e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e o entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Eu falei aqui do sacerdote e do levita, homens que deviam ajudar ele, mas não ajudaram. Agora eu estou falando da 4ª personagem, do samaritano, um homem que não podia, vamos dizer, não tem o dever, vamos botar assim, no nosso contexto, mas ele foi e ajudou. Mas quem eram os samaritanos? Os samaritanos eram um povo inimigo dos judeus. Nós vimos lá 5 séculos antes de Jesus, quando o povo de Israel é liberto do Império Babilônico. Quando eles voltam para Jerusalém, eles encontram agora os samaritanos. Eles criam uma rixa, uma briga, porque dizem que os samaritanos agora não são os judeus puros, são mestiços, não guardaram a crença a Deus. E daí começa esta briga, essa inimizade. E nós vimos muito bem isso lá em João capítulo 4, quando Jesus está ali com a mulher de Samaria. Eles eram inimigos, mas este homem, ele não pensou 2 vezes. Ele vai e socorre aquele homem. Ele vai dar amparo àquele homem. Ele não pensou. Não, a palavra de Deus diz que era um homem que foi roubado, mas pode ter sido um judeu que estava lá. A palavra de Deus vai dizer, mas pode ter sido um judeu. E ele não pensou 2 vezes, foi, correu e deu os primeiros socorros àquela pessoa que estava ferida. O bom samaritano. Mas quando ele vai ali ao encontro dele, ele cuida, porque ele tem amor pelo próximo. E amor, vocês se lembram no início que eu falei? É um sentimento, é emoção, é você fazer aquilo para o próximo, para saciar alguma coisa que ele está passando, resolver algum problema que ele está sentindo. E ali aquele homem estava ferido e precisava de um socorro, de um amparo. E ele não pensou 2 vezes, ele fez de tudo o que podia. Porque a palavra de Deus vai dizer que ele vai, cuida dos ferimentos dele, faz todos os primeiros socorros, coloca o homem em cima do animal. Se for um jumentinho, certamente ele colocou em cima do jumento e foi puxando até a hospedaria. E chegando lá na hospedaria, ele pega o dinheiro, 2 denários, e paga ao dono da hospedaria, dizendo: olha, eu vou deixar esse homem aqui machucado, cuide dele, mas eu vou lhe pagar, você não vai fazer de graça. E pagou e deu 2 denários. O que era 2 denários? Eram 2 dias de trabalho. Certamente ali era o valor que ele tinha recebido por 2 dias de trabalho que ele tinha feito em algum lugar. Ele ficou liso, mas deu amparo ao próximo. Ele foi e disse: cuide dele. Mas ainda ele foi mais além. Ele deixou um cheque em branco. Ele disse: mas não deixe faltar nada. Se caso esses 2 denários não der, dê o que ele precisar, o que ele estiver necessitando, porque quando eu voltar, eu vou quitar tudo. Eu não vou deixar você na despesa. Eu não vou deixar você na despesa. Vou deixar você no prejuízo. A palavra que eu estava pensando, eu não deixo você no prejuízo. Cuide dele. Não tem outro, meus amados irmãos, lugar que expresse
tão maravilhosamente o amor ao próximo como esta parábola que Jesus fala e a atitude deste homem samaritano. Mas no verso 37, no 36, vai dizer, aí Jesus termina ali a parábola, aí faz a pergunta ao intérprete da lei, que vocês viram que a pergunta é referente ao que o intérprete da lei perguntou lá no verso 29, quem é o meu próximo? Jesus contou a parábola, falou tudo isso que nós acabamos de ver. Aí no verso 36 Jesus vai dizer, qual destes três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Perguntando ao intérprete. Aí o intérprete da lei vai responder no 37. O que usou de misericórdia para com ele, ou seja, o que usou de misericórdia para aquele homem que estava caído. Aí Jesus vai dizer, vai e procede tu de igual modo. Meus amados, isso aqui é maravilhoso, que Jesus já está trabalhando no intérprete da lei, porque Jesus está dizendo, seja um discípulo do samaritano. Olha só, igreja, se era um povo inimigo, se o intérprete da lei era um guardião, cuidava, zelava ali com os mesmos detalhes, e Jesus está dizendo agora, seja um imitador do samaritano. Era uma situação muito perplexa para ele, porque você ser um seguidor de uma pessoa que você considera um inimigo. Está vendo o que Jesus disse do próximo? Seja um discípulo dele, faça você de igual modo. Mas meus amados, uma coisa que me chama bastante a atenção é que o intérprete da lei, ele não falou o nome do samaritano. Ele não disse, quando Jesus perguntou, qual destes três parece ter sido o próximo? Aí ele diz, o que usou de misericórdia? Ele podia dizer, o samaritano, que Jesus não usou sacerdote, levita e samaritano, mas ele não falou. O orgulho, a avareza, não deixou o coração duro, seco, como uma parede dessa. Mas Jesus está trabalhando nesse intérprete da lei. Mas ele disse, o que usou de misericórdia? E eu fui pesquisar nas demais traduções. Eu disse, será que só é na minha tradução bíblica que diz o que usou? Aí eu fui para uma, fui para outra, e tudo dizia quem usou, o que usou. Aí eu fui lá para o grego, a palavra que diz o que usou de misericórdia, ele fala o que, esse quezinho, ele fala pirrel, que significa que. Ou seja, a tradução do original do grego é o que usou de misericórdia. Ele não usou o samaritano, não usou a palavra samaritano. Mas Jesus está trabalhando nele, já trazendo ali, né, os frutos deste amor, quebrando a cegueira espiritual, religiosa, tirando os tampões dos ouvidos, abrindo o coração do homem para ele poder amar o próximo. E Jesus diz, vai e procede tudo de igual modo, faça igual o samaritano. Muito difícil para aquele homem, acredite, por ser o intérprete da lei. Mas é isso, meus amados, todos nós precisamos dar amparo, independente de que seja. Muitas das vezes o próximo está fora do nosso meio familiar,
Muitas das vezes o próximo está fora do nosso grupo de amigos. Nós temos que ajudar o próximo, não ajudando em forma de troca de favores. Eu lhe ajudo e você me ajuda. Não, nós temos que ter empatia pelo próximo. É isso, meus amados. É independente de quem seja, nós temos que ajudar. E eu disse no início que esta palavra, o bom samaritano tem falado tremendamente comigo. E não foi diferente. Assim, quando eu cheguei em João Neiva, lá no Espírito Santo, eu viajei na terça, na segunda, dia 7. E cheguei na madrugada do dia 8. E por aí comecei a conhecer o local de trabalho. E a subestação que eu ia trabalhar fica mais ou menos uns 5 quilômetros da cidade. Ou seja, pega uma parte de estrada de terra. E eu passei, meus amados, por uma experiência maravilhosa, como ajudar o próximo. Não foi fácil, mas eu peço licença para contar esse testemunho. No sábado, dia 14, dia 12, se eu não estiver enganado, dia 12, eu ia trabalhar só depois do almoço, que eu trabalhei à noite. Tinha que dormir, descansar um pouco mais no sábado de manhã. E só ir trabalhar à tarde, almoçava e ia para o trabalho. E assim eu fiz. Me acordei no sábado, almocei. E por volta de 1h da tarde eu parto para a subestação. E lá tem uma curva bastante fechada. E ali eu vou devagarinho. Lá tá na época de chuva, tem muita lama. E eu fui devagarzinho, mas nesse dia estava fazendo sol. Devagar, e quando eu faço a curva, lá longe, eu enxergo uma moto, dessas motos de fazer rally, com a frente assim, praticamente tomando toda a estrada. E eu vi como daqui na casa ali, eu disse, é uma armadilha para me pegar. Porque eu não conheço a cidade, eu não sei como é lá, o nível de violência. Aí eu fui se aproximando, eu disse, meu pai, será que é alguma coisa tipo assim, para eu parar o carro, prestar um socorro e alguém me render? Veio isso rapidinho na minha mente. Aí eu fui se aproximando e de repente eu vi um homem no chão, sentado, né, com um boné e segurando a perna dele. Ele estava sentado, mas com a perna meia envergada e segurando essa parte aqui do calcanhar. E ele com a cabeça baixa. Aí eu passo devagarzinho só tirando serviço do local. Mas eu vi que eu disse, não era mentira, não era armação não, que o homem estava todo arranhado, sangrando pelos braços, os couros aqui tinha tudo, estava saindo das mãos. E eu via que pingava sangue dessa parte aqui dele. Aí eu passei devagarzinho, eu disse, não é armação não, é verídico. Aí eu paro logo na frente e eu disse, e agora, meu Deus, eu tenho que ajudar ele. Aí vem uma trava grande, eu vou, não vou, o que é que eu faço? Aí vem uma timidez, vem um monte de coisa. Mas você, independente do que vier, tem que dar passos, brigando com você mesmo, mas eu vou ajudar. Eu tenho que fazer, porque é isso que pede a palavra de Deus, é cuidar do próximo, independente de qual área esteja passando. E eu chego nele, eu começo a olhar o que tinha acontecido, eu vejo a moto em pé, e ele com a cabeça baixa. Aí eu pergunto,
E aí, tá tudo bem? Tudo bem não. E aí, como é que você caiu? Tal. Mas antes de qualquer coisa, pastor, sabe o que me marcou? Ele olhou com a cabeça baixa e ele disse: obrigado por ter parado. Aí eu fiquei pensando, quantos sacerdotes passaram ali e foram adiante? Quantos levitas apressaram o passo e não olhou para esse homem? E ele olhou ali e ele disse: obrigado por ter parado. Foi a primeira palavra que ele disse para mim. Aí isso me marcou bastante, porque foi um desafio para mim também chegar até ele. E diante da situação, o homem sangrando, eu não tinha visto o tamanho da situação da perna dele. Eu disse: você machucou sua perna? Ele disse: eu machuquei. Ele só disse: eu machuquei meu calcanhar. Mas um homem tranquilo, calmo. Aí até me chamou a atenção diante daquela situação ali. Ele estava sereno. Aí ele disse: não, mas pode deixar. Já foi chamar meu pai para me levar para o hospital. Eu disse: não, mas onde mora seu pai? Ah, não, ali em cima. Aí foi. Ia já um rapaz, eu dei a volta no carro, disse: vamos lá chamar o pai dele. Chega, o pai dele estava deitado no sofá. Primeira coisa que eu disse, né, que estava tudo bem, para não espantar, não causar medo, que era o filho dele. Eu disse: ó, está tudo bem com seu filho está consciente, mas ele sofreu um acidente, ele está machucado, machucou a perna. Vá para lá. Aí o rapaz disse onde era o local, que eu não sabia. Aí eu disse: agora nós temos que ir para um hospital procurar socorro, porque eu não podia mexer na perna dele. Eu não sei como é que qualquer coisinha pode romper um ligamento, um tendão, deixar o cara paraplégico. Aí eu vou para o hospital. Aí lá eles pedem para mim ligar para SAMU. E eu ligo para SAMU ali. De imediato eu sou atendido e parto para lá. Passados uns 5 minutos, chega a SAMU. Mas Deus me tocou no coração e disse: não saia daqui enquanto ele não estiver na ambulância. E eu ficava ali cuidando da cabeça dele, porque é um dos primeiros socorros quando nós temos da vítima, é cuidar da cabeça da vítima, tranquilizar ela, deixar que está tudo tranquilo, está sendo cuidado por especialista. Mas eu não tinha visto a gravidade do ferimento. O homem tinha tido fratura exposta, o osso tinha saído para fora. Ele disse que ele mesmo tinha colocado para dentro. E quando o corpo, os enfermeiros começaram a deitar ele, que tinha que esticar a perna dele, eu sentia a dor dele. Ele pulava de dor, porque imagina, osso batendo com osso ali, e tinha que esticar a perna dele para imobilizar. Ele pulava de dor. Mas eu fiquei ali e colocaram ele na ambulância. E foi então que eu disse: fiz o que estava ao meu alcance. E eu fui para o trabalho de continuidade. Meus amados, a sensação foi maravilhosa depois. No início, como eu disse, foi difícil. Não foi fácil, não. Não é: vai lá, ajude. É muito difícil, vem muita questionamento, briga humana. Do mesmo jeito, a gente às vezes quer ajudar o próximo, mas às vezes a gente acaba não ajudando porque cai em muitas armadilhas da mente, omissões. A gente retrocede em vez de avançar. E ali foi maravilhoso. Eu saí com uma sensação de dever cumprido, de ter ajudado ao próximo. E eu finalizo, meus amados, dizendo que Jesus não ensina que as boas obras e guardar a lei nos leva para a salvação. Mas o que Jesus ensina é que aqueles que são salvos faz as boas obras e guarda os mandamentos divinos. Que possamos sair daqui com esta mensagem de amar o próximo. Louvado seja o Senhor. Que Deus abençoe nossa vida.